É, pré e pós, mas assim, a grande tribulação é uma coisa e a perseguição por causa da Sim. justiça de Cristo, que é o que nós normalmente vamos sofrer nesse mundo. Jesus diz: o mundo não ama vocês porque não me ama. Então eu não posso esperar que o mundo ame a Na igreja. minha igreja. Se a igreja ama Jesus e anda nos caminhos do Senhor, o mundo vai nos odiar, Vai mesmo. Vai porque porque a gente não vai gosta de denunciar os Jesus. erros. A nossa vida vai transparecer um tipo de vida que o mundo não gosta. E Jesus diz em João 3 que os homens amam as trevas e por isso fogem da luz. Por isso o juízo vem. Ele diz: o juízo do mundo é este, que eles amaram mais as trevas do que a luz. E eles não querem se aproximar da luz para que as suas obras Não se malignas não revela. sejam manifestadas. Então, a igreja precisa voltar a ser uma igreja pura, santa, cheia do poder do Espírito Santo. É esse tipo de comunidade que vai influenciar a sociedade. Pessoas vão ser atraídas para a igreja dizer: eu quero essa vida que vocês têm, mas outras vão nos odiar e nos perseguir. Sim. Vai ser assim. Agora, uma coisa é a igreja ser perseguida porque vive o evangelho e prega o evangelho. Outra coisa é porque a igreja é perseguida por se meter em coisa errada. É. Pedro vai dizer em 1 Pedro que quem é perseguido não seja perseguido por ser um malfeitor, por cometer coisas erradas, por se intrometer na vida alheia. Então tem um tipo de sofrimento que as pessoas... Desnecessário, né? E que às vezes está pensando assim: eu sofro porque eu sou evangélico, porque eu sou cristão. Às vezes é pelo escândalo. Na verdade está sendo perseguido por causa do erro que cometeu, das opções que tomou. Então a gente precisa entender. É por isso que eu digo, irmão, a igreja precisa ser ensinada a partir da palavra. Se um pastor abrir a Bíblia e pregar a palavra de Deus sistematicamente, ensinar, pega a carta de João, vamos ler toda a carta junto e aprender. Vamos ler aqui Efésios. E aprender como é a vida da igreja de acordo com a Escritura, a gente não cai nesses erros. É. Acontece que a própria pregação está sendo negligenciada, hoje está se substituindo por uma mensagem coach, não se fala mais do evangelho, não se expõe mais às escrituras, né? E pastores têm o costume de pregar textos isolados. Isso é outra discussão que a gente pode fazer sobre a Sim. pregação na igreja. Um pastor americano diz assim, pastor Mark Dever, ele diz que quem prega a Bíblia sistematicamente, prega ela como um todo, está sempre aprendendo. Mas quem só prega seus textos favoritos não aprende nada. É. Ele só prega o que já sabe. Daí muitas mensagens serem repetitivas. Deus quer que a gente abra a Bíblia, leia o texto, explique o texto e mostre para as pessoas como é a vida de acordo com o texto bíblico. A igreja precisa de palavra e do Espírito. Ela precisa viver a vida de Atos 6. Oração e ministério da palavra. Oração e ministério da palavra. Uma vida de oração e ministério da palavra. Nós teremos essas manifestações dos dons, com certeza, e uma igreja poderosa, irmão. Uma igreja poderosa. Eu tenho orado tanto por isso. Aquilo que você falou da oração me lembrou isso. Uma das coisas que a gente ora para Deus manifestar seu poder é exatamente para as pessoas verem que ele continua sendo o mesmo. Para glorificar o nome dele, para que as bocas que dizem que Deus não age mais como antes sejam caladas, maravilhadas diante do poder dele. Nós precisamos, como igreja, voltar a esse padrão. Orar. Veja lá, Atos 2, 42. Perseveravam na doutrina, na comunhão, na oração, no partir do pão. Ou seja, a ceia era celebrada todos os momentos em que eles se encontravam, porque era o memorial e o anúncio do evangelho. Porque quando você celebra a ceia, você anuncia o evangelho, você anuncia a morte de Jesus até que ele venha. A ceia não era celebrada uma vez por mês como a gente faz aqui, que é uma coisa estranha, esquisita, que a gente adotou como cultura, e tem pastor que não quer fazer diferente porque sempre foi assim, mas de acordo com o Novo Testamento, eles partiam pão de casa em casa todos os dias. Então a vida, sempre que a igreja se reunia, tinha ceia. Mas eles tinham comunhão, estavam sempre juntos, gostavam de orar juntos e perseveravam na oração. Então eles oravam o tempo inteiro. É uma comunidade que ora. Você pega a igreja de Atos, o que ela está fazendo sempre? Orando. Pedro foi preso, o que aquele povo estava fazendo? Orando. Pedro e João foram presos, o que eles faziam? Oravam. Então a vida da igreja era a vida de oração. E a gente precisa voltar a essa vida de oração e de ministério, porque perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, nós precisamos ser uma comunidade que persevera no ensino apostólico, no que diz a Bíblia, e a vida de oração.